Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, no qual nós pedimos sempre, para você que, se não tiver se inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, assim quando nós publicarmos aqui novos vídeos você é avisado, não perde nenhum. E também relembro que você pode acompanhar os conteúdos do Grupo Observatório no Spotify, no SoundCloud, na sua plataforma digital de áudio preferida. Nosso homenageado no Vale a Pena desta semana é um ator que o canal Viva, no momento, nos brinda em dois trabalhos bastante distintos, mas ligados por uma conexão com o público infantil. A novelinha, entre muitas aspas, Caça-Talentos, e a novela que inaugurou um quarto horário para o gênero, de 12h30, Era uma Vez, de Walter Negrão. Eu falo de Emiliano Queiroz. Completou, no último dia 1º de janeiro, 85 anos de idade. Ele nasceu em 1936, na cidade cearense de Aracati. E ainda criança, no comecinho da adolescência, final da infância, ele se mudou com a família para a capital do estado, Fortaleza. Emiliano de Guimarães Queiroz, É como eu sempre brinco aqui, Emiliano Queiroz se chama Emiliano Queiroz mesmo, Filho de um ourives e de uma professora primária. Desde criancinho, quando foi levado para assistir à apresentação de uma peça chamada O Mártir do Gólgota, e ainda muito pequenininho, com 3, 4 anos, ele já depois, nos dias seguintes, ficou repetindo as passagens do Mártir do Gólgota, com uma capacidade incomum até para uma criança daquela idade de decorar, repetir as falas, daquela forma, ainda mais naqueles tempos, quando nem todos os pais gostariam que os seus filhos tivessem esses pendores artísticos, As profissões ligadas à arte eram muito mal vistas e por algumas pessoas até ainda são, Emiliano Queiroz, ainda muito pequeno, já demonstrava os seus pendores artísticos. E no começo da adolescência, depois de se mudar para Fortaleza com a família, ele ingressou no grupo do Teatro Experimental de Arte, lá na capital do Ceará, e também começou a trabalhar, ainda adolescente, na Rádio Clube, e cumpriu lá muitas funções, A Rádio Clube, precursora da TV Clube, E Emiliano Queiroz, na rádio, trabalhou como roteirista, como sonoplasta, como ator, como locutor, enfim, Como muitos talentos dessa época, e numa época em que também os programas e artistas locais tinham um espaço diferente do que tem hoje em algumas bases, não é? Então Emiliano Queiroz desenvolveu a sua vida artística no Ceará nesse primeiro momento, até que, perto da maioridade, na época inclusive da morte do seu pai, ele veio para São Paulo, tomou carona num caminhão. Aí é uma história um pouco parecida com a do Lima Duarte, que saiu lá das Minas Gerais e veio aqui para São Paulo também de carona num caminhão. E Emiliano Queiroz atuou em algumas peças nos anos 50, meados dos anos 50, em algumas peças do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, entre as quais O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, e também Depois da Queda, de Arthur Miller. Mas voltou com 20 anos de idade, então nós estamos falando aí de 1956, 57, voltou para o Ceará e começou a trabalhar nessa virada aí para a década de 60 na TV Ceará, onde fez várias novelas, programas variados e também cumpriu várias funções, a exemplo dos seus primeiros anos de trabalho no rádio. E nessa volta ao Ceará, ele também foi um dos primeiros formandos de arte dramática da Universidade Federal do Ceará. A primeira turma de arte dramática da Universidade Federal do Ceará teve entre os seus alunos Emiliano Queiroz. Mas, nesse começo dos anos 60, ele se transferiu novamente para São Paulo, trabalhou na TV Paulista, trabalhou na TV Cultura e foi um dos atores que participaram já das primeiras novelas da TV Globo, gravadas em São Paulo e também depois gravadas já no Rio de Janeiro. Emiliano Queiroz foi emendando um trabalho atrás do outro, esteve em novelas como Chamas que Não Se Apagam, A Sombra do Passado, Eu Amo Esse Homem, nessa transição aqui do Canal 5 de São Paulo, de TV Paulista para TV Globo Paulista e depois TV Globo, apenas.
E em 1966 teve já um momento de sentir o clamor do público em relação a um personagem de novela quando ele fez um agente nazista, Hans Stauben, na novela O Sheik de Agadir, de Glória Magadã, um personagem que o público odiava e que rendeu a Emiliano muitos xingamentos, tapas e golpes de guarda-chuva de senhorinhas pelas ruas do Rio de Janeiro, principalmente, né? Onde ele estava instalado e gravando a novela. Fez outras novelas de Glória Magadã e ganhou dessa autora cubana, supervisora na ocasião do núcleo de novelas da TV Globo, a oportunidade de assinar uma novela. Ela gostava muito do trabalho dele, identificava nele um potencial novelista e entregou a ele o projeto de Anastácia, a Mulher Sem Destino, em 1967. Uma novela que tinha inspiração numa obra que Emiliano já havia feito na TV Ceará, chamada A Touti Negra do Moinho, um romance de um escritor francês chamado Émile de Richebourg. Né? Essa novela, Anastácia, Mulher Sem Destino, entrou para a história, para a antologia da televisão brasileira, especialmente porque Emiliano Queiroz, boa praça que é, e sem experiência tão profunda como autor de novelas, criou uma história que era inspirada no entrecho do sumiço da princesa Anastácia, filha do czar da Rússia, Nicolau II, né, que teria sobrevivido à morte da sua família e era criada incógnita no mato, né, por um homem muito humilde, o Enio Santos. E a partir dessa história, que tinha uma produção cara, de época, né, ele foi atendendo aos apelos dos seus amigos que pediam um papel na novela porque estavam desempregados, lembrando que nós vivíamos um momento de regime militar, com as atividades artísticas bastante cerceadas e os seus profissionais também, né? De maneira que o mercado se restringiu bastante, peças foram proibidas, filmes tiveram o seu processo de rodagem, de produção paralisado e Emiliano Queiroz foi atendendo a esses amigos e colocando eles na novela. Então a novela começou a ficar muito confusa e ter muitos personagens, muitos cenários e custar muito caro para a TV Globo. Em contrapartida, tinha uma audiência aquém do que se esperava diante de tanto investimento. E foi aí que Jeanette Claire assumiu a novela, né? Foi convocada para assumir a novela no lugar de Emiliano e conduziu a história ali a bom termo depois de fazer uma limpa, provocando um terremoto na ilha que concentrava o enredo da novela. Emiliano Queiroz seguiu na televisão como ator, não escreveu mais novela depois de Anastácia, né? Não deve ter sido, nessas circunstâncias, uma experiência muito boa, muito prazerosa, né? Mas iniciou ali um trabalho constante com Jeanette Claire, que o escalou para várias das suas novelas nos anos seguintes, né? Um novo momento de sucesso popular, mas convertido em fatores positivos, digamos assim, apesar do personagem também ser um mau caráter, ocorreu justamente numa novela de Jeanette Claire em 1970, Irmãos Coragem. Nessa novela, Emiliano vivia o Juca Cipó, que era capanga e também um filho bastardo do coronel Pedro Barros, o personagem do Gilberto Martinho. E esse personagem, que tinha uma deficiência mental, né, ele fazia tudo que o seu padrinho mandava, né, mas acabou criando uma identificação muito grande com as crianças, pelo seu modo de se expressar, né, ele não tinha papas na língua, era como uma criança grande mesmo. Então, o personagem acabou um pouco suavizado no decorrer da novela, justamente por conta das crianças simpatizarem muito com ele, né? Em seguida, ele viveu o Dr. Vitor Paulos em outra novela de Jeanette Claire, O Homem que Deve Morrer, apaixonado por Esther, que era a Glória Menezes, mas sempre à sombra do marido dela, o grande vilão da história, Otto von Miller, que era o Jardel Filho, e com um outro rival na disputa por essa mulher, o Dr. Ciro, personagem do Tarcísio Meira. Na novela seguinte, que também foi de Jeanette Claire, Selva de Pedra, Emiliano lá estava como o Marcelo, que inicialmente se aproximou da Cíntia, o papel da Célia Coutinho, para casar-se com ela e se vingar de humilhações e até do próprio fim da vida do seu pai, um funcionário do estaleiro Selmo, do pai da Cíntia, o Aristides Vilhena,
Mais uma vez aí o Gilberto Martinho, agora sogro do Emiliano. Mas ele acaba rendido, tomado de amor verdadeiro por essa esposa, que era uma moça que gostava dele realmente, né? Depois de Selva de Pedra, Emiliano Queiroz foi um dos atores escolhidos pelo diretor Regis Cardoso e pelo supervisor Daniel Filho para participarem da primeira novela gravada em cores no Brasil, O Bem Amado, que estreou em janeiro de 1973 e ofereceu a ele aquele que talvez seja o mais emblemático dos seus personagens na televisão, Dirceu Borboleta, um homem muito tímido, que tinha esse apelido porque ele gostava de, nas suas horas vagas, caçar borboletas pelo mato, né, na região de Sucupira, na Bahia, onde ele morava. Né? Rapaz muito tímido que trabalhava na prefeitura com o seu mentor e padrinho também, o coronel Odorico Paraguaçu, que era o Paulo Gracindo. Coronel esse que fazia o seu Dirceu de gato e sapato, aproveitando-se da sua boa-fé, da sua ingenuidade e da devoção, né, que ele tinha por aquela figura do coronel. Né? Dirceu Borboleta voltaria nos anos 80 na série O Bem Amado e nos anos 90 também, em 94, na temporada daquele ano da Escolinha do Professor Raimundo, humorístico liderado pelo Chico Anísio, né? Sempre na TV Globo. Depois, Emiliano Queiroz participou de Pecado Capital, em 1975, né? Outra novela de Janete Claire, como seu Valdir, secretário e amigo do seu Salviano Lisboa, que era o Lima Duarte, né? E participou de algumas novelas das 6 e das 7 na segunda metade dos anos 70, como Estúpido Cupido, no papel do Padre Almerindo, entre 76 e 77, João Felipe em Maria Maria, de 78, e o Fernando, o diplomata que se casou com Gina, Cristiane Torlone, nessa novela também chamada Gina, de 1978. Em 79, ele foi Horácio Limeira Brandão, um dos filhos da dona Januária, que era Lélia Abramo, na novela Pai Herói, outra de Janete Claire. Né? Horácio, que era apaixonado pela sua cunhada Norá, a personagem da Beatriz Segal, e que agora ela, viúva já há alguns anos, e ele solteirão, né? Eles podiam, enfim, colocar esse amor em prática, mas tinham a grande oposição justamente da dona Januária, que, como numa cena da novela chega a dizer, gostaria muito sim que já com uma certa idade o filho dela se casasse, mas com uma moça solteira e livre, não uma que já era bilhete corrido, né? É essa a expressão que ela usa na cena, em relação à sua nora, né? Nos anos 80, Emiliano Queiroz participou de novelas só na segunda metade da década, porque na primeira ele estava, como eu disse há pouco, revivendo Dirceu Borboleta na série O Bem Amado, que durou 5 anos, com apresentações entre semanais, quinzenais e mensais. Né? Em 86 ele foi o tio Biju em Cambalacho, uma verdadeira mãe para os seus sobrinhos, que tinham os nomes dos mosqueteiros, né? Atos, Portos e Aramis, Flávio Galvão, Paulo César Grande e Maurício Matar, né? E era fã de Ângela Maria e também da dona Lili, né? Que era vizinha deles ali no bairro, né? A Consuelo Leandro, né? Ele conhecia as músicas do tempo em que a dona Lili quase foi uma grande cantora famosíssima, né? E o tio Biju era pai e mãe desses rapazes, né? Ainda nessa década de 80, depois de Cambalacho, Emiliano Queiroz participou de outras novelas, nem sempre em personagens que fizeram a história inteira, né? Mas fez participações em O Sexo dos Anjos, em Top Model, e já para os anos 90, Rainha da Sucata, fez também Deus nos acuda, em 1992, no papel do Quaresma, né? E em 96 começou a fazer, né, o Honorável Kelvin Bate, né? Que era a autoridade máxima ali do mundo das fadas, o mundo encantado de onde veio a fada Bela, que era a Angélica, em Caça-Talentos, uma figura da qual as suas madrinhas, a Margarida, que era a Marilu Bueno, e a fada Violeta, Bettina Vianney, elas tinham muito medo dele, né, de uma ascendência muito grande sobre as fadas todas, né? E todos tinham essa deferência de bater levemente na cabeça a simples menção do nome do Honorável Kelvin, né? Entre uma novela e outra, e também muitos espetáculos teatrais ao longo de toda a sua vida, Emiliano Queiroz também fez filmes, né? E fez minisséries, como Tenda dos Milagres, O Pagador de Promessas,
Abolição, né? E também um pouco mais para frente no tempo, A Muralha, Chiquinha Gonzaga e Um Só Coração. Um Só Coração ele interpretava Juca Amaral, pai da pintora Tarsila do Amaral, que era a personagem da Eliane Giardini. Em 1998, o ator viveu o Catulo, um dos empregados da casa do Dr. Xistos, que é o Cláudio Marzo, em Era Uma Vez, essa novela que agora nós podemos rever no canal Viva depois de 22, quase 23 anos, né? E que guarda um segredo do passado com a sua esposa Quitéria, que é a Estela Freitas, porque o filho deles, Júlio André Gonçalves, né, na verdade não é filho deles, e sim do Dr. Xistos, né? Então, eles tinham esse elo com o patrão, né? E uma história mal resolvida do patrão com a Letícia, que é a personagem da Sura Berdichevsky, né? Emiliano Queiroz, ele sempre está no ar, né? seja em trabalhos que ele faz inteiros, como recentemente fez o Senhor André em Espelho da Vida, de Elizabeth Jean, um personagem muito bonito numa novela Idem, né? E também fez o seu Isidoro, mais ou menos do meio para o fim de Éramos Seis, o remake produzido pela TV Globo, agora entre 2019 e 2020, mas participou de muitas outras coisas, né? Em papéis às vezes eventuais, mas sempre emprestando o seu brilho e as suas características muito particulares, né? Foi o tabelião que determina ali o testamento do tio de Charlot e Otávio, Irene Ravache e Tony Ramos, quer que eles façam para usufruir da sua herança em Guerra dos Sexos, em 2012, né? E muitos outros trabalhos contaram com o brilho de Emiliano Queiroz ao longo de todos esses anos. No teatro e no cinema, ele participou de peças e filmes muito importantes, a partir de obras de Plínio Marcos, né? Dois Perdidos numa Noite Suja e Navalha na Carne. Também marcou os palcos como Geni em Ópera do Malandro, de Chico Buarque, né? E também integrou o elenco de outras montagens de grande êxito, como Flávia, Cabeça, Tronco e Membros, Camas Redondas e Casais Quadrados, e também A Dama de Copas e o Rei de Cuba, que talvez você possa conhecer no YouTube, se não foi deletado aí nos últimos tempos, numa adaptação com Consuelo Leandro e Lúcia Mello, feita por Silvio de Abreu para o Teatro 2 na TV Cultura, que infelizmente não tem Emiliano, mas você pode conhecer essa peça que é do Timochenko Web, né? Emiliano Queiroz é muito mais do que o Juca Cipó ou o Dirceu Borboleta, embora esses personagens tenham marcado muito, né? Por pouco ele não foi Zé das Medalhas em Roque Santeiro. Chegou a gravar 30 capítulos, mas a novela foi censurada em 1975, né? E aí ele foi parar em Pecado Capital, né? Mas é um ator que, embora muito reconhecido por alguns poucos personagens, já nos deu mostras de que podia e continua podendo nos emocionar e nos divertir muito mais do que já fez com esses que são tão lembrados. E nos seus 85 anos, sem dúvida, merece essa homenagem do Vale a Pena. Eu espero que o seu Emiliano veja esse nosso vídeo aqui, não é? E que você que é fã dele, que o admira desde criança, já tem uma certa idade ou ainda é jovem, conheceu esse grande ator em reprises, quem sabe, enfim, possa, com esse vídeo, conhecer um pouco mais sobre Emiliano Queiroz. Parabéns pelos seus 85 anos, que venham outros trabalhos por aí. E Vale a Pena volta aqui no canal do Observatório da TV na próxima sexta-feira. Obrigado pela audiência de todos vocês, um grande abraço e até lá.